Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Risco Invisível. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, clique aqui para você poder assistir e saborear como foi esse primeiro bate-papo. E hoje, nesse segundo episódio, eu tenho a honra de apresentar a vocês a Ana Paula, que é uma amiga de muito longa data, né? E vou pedir, na verdade, para ela se apresentar e contar para vocês um pouquinho sobre a trajetória dela, como nós nos conhecemos. Então, Ana, seja bem-vinda, né, a este nosso Obrigada, bate-papo. A gente sabe obrigada. que esses momentos ao vivo, assim, e a cores, né? As coisas não são tão formatadas como a gente estava acostumada, né? Quando a gente trabalhou junto em universidades. Então, é algo mais descontraído. Agradeço por você ter aceito, né, esse convite e deixo com você, então, para você contar um pouquinho quem é a Ana Paula. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, né? Acho que quando a gente tem uma amiga, uma profissional parceira, todos os convites a gente vem com o maior carinho, com o maior amor, né? Obrigada. A minha formação, eu sou da área da saúde, eu sou terapeuta ocupacional, me especializei em gerontologia, né? Que é uma área que estuda o envelhecimento humano. Depois eu fui para o mestrado em comunicação, porque estava dentro da universidade, né? Mas antes disso eu atuei bastante em consultório e aí logo depois fui convidada para poder participar lá na faculdade, para poder dar aula. Foi um desafio grande para mim, nunca tinha imaginado ser convidada para ir para uma universidade, né? Mas aceitei os desafios que a vida, né, nos coloca. E aí fui para a universidade e aí lá eu fui toda voltada para a área de idoso, né, de saúde do idoso, porque a minha formação, minha especialização é nisso. Depois recebi o convite dentro da universidade para poder atuar na Universidade da Terceira Idade, na época, né, agora o nome mudou. Então eu atuei lá também, então eu coordenava a Universidade da Terceira Idade, dava aula dentro do curso de graduação de terapia ocupacional, ligadas também à saúde do idoso. E aí foi lá que a gente se encontrava na sala dos professores, nos cafezinhos, né? E eu sou muito grata à universidade, enfim, as amizades que eu fiz, né? Que foi de lá e Sim. que a gente nunca perdeu o contato e a gente foi, né? Se falando, se conversando, fazendo algumas coisas juntas, ainda fazemos, né? Então é isso. Sempre se apoiando, né, Ana? Sempre se apoiando, é. E você sabe uma coisa que eu tenho percebido, que ao longo da nossa trajetória profissional, o que a gente leva, né, além dos aprendizados, são as parcerias, são as amizades, Sim, né, as sim. histórias que a gente cria com as pessoas ao longo do caminho. É isso mesmo. Né? Por isso que não pode perder, né, o contato, né? A gente sempre tá lembrando, sempre tá mandando um oi, sempre lembrar o que a pessoa faz, porque daí você fala, nossa, esse tema eu não tenho tanto domínio, mas eu conheço uma pessoa que tem, então vou convidar, vamos fazer alguma parceria, né? Eu acho que tem que ter essa visão ampliada, né? Sim, é importantíssimo. Ô, Ana, então você atendia no consultório antes de ir para a universidade? Atendia em consultório, Ah, que né? interessante. E aí no consultório eu acabei atendendo outras faixas etárias também. Mas aí foi lá que eu identifiquei, né? Na verdade, dentro da faculdade, antes de se formar, já queria a área de idoso, né? E aí no consultório eu fui definindo melhor as minhas áreas, e aí que eu fui específico para a área. Eu falo área do idoso, mas na verdade área do envelhecimento, né? Então, quando a gente fala em envelhecimento, a gente tem que pensar um pouquinho mais amplo, né? A gente envelhece desde que a gente nasce. Então, a gente vê todos os ciclos, né, da vida, né? E então, falo da área do idoso, mas na área da longevidade, né? Sim. Do envelhecimento, né? Que hoje é uma área que está em crescimento também, em expansão, né? A gente tem Sim. mais, vai ter mais idoso do que criança. Sim, não vai demorar muito, né? Já está, na É. verdade, né? Então, eu acho que é uma área bastante visionária e uma área que eu gosto bastante também. Então, fui me apaixonando cada vez mais. É porque é uma faixa etária que ficou uma lacuna, né? Uhum. Porque, por exemplo, quando a mulher está gestante,
Então, tem todo o acompanhamento. Aí o bebê nasce, tem todo o acompanhamento com o pediatra. Tem uma primeira lacuna, que é a adolescência, Uhum. né? Aí depois vem o ser adulto e a envelhecência, né? Não sei se tem algum Sim. outro termo hoje, Uhum. mas também é uma fase que, né? Sim, E e agora, uma né? fase longa, né? Longa. Porque assim, se a gente tem a idade cronológica, que é aquela nossa do RG, né? E a gente tem a nossa idade vivida. Então, tem pessoas no Brasil, a partir de 60 anos, você é considerado idoso. Mas tem pessoas com 60, 70 anos que estão super ativas, né? Que estão trabalhando, que estão fazendo carreira, mudando de profissão, fazendo transição de carreira, né? E se você for pensar, é um tempo de vida grande. Porque vamos pensar que a gente vive até 90, 100 anos, vamos Sim. pensar. Então, dos 60 até essa faixa etária, 30, 40 anos. Quer dizer, 40 Sim. anos, você tem muita coisa para fazer, né? Nossa, dá para fazer muita coisa. Então, tem que tirar um pouco aqueles mitos também, né? Ah, estou idoso, não vou fazer mais nada, ou... E na verdade, não, tem muita gente que se descobre nessa nova fase da vida, né? Então, 30, 40 anos, você tem muita coisa para fazer. Tem. Muita Tem coisa muita para coisa para fazer. produzir ainda, né? É. Para usufruir, mas Sim, produzir também com sim, leveza, né? sim. E talvez de um outro jeito, né? Que daí você está mais experiente, você já olha as coisas de maneira diferente, você não tem aquela pressão, né? Do dia a dia. Então é tudo mais leve, né? Eu acho que a experiência traz isso pra gente. Sim. A leveza, as escolhas, né? Quando a gente é mais jovem, ainda a gente está aquela luta, naquela busca, né? E aí essa faixa etária não, ela tá, né? Buscando, ela escolhe o que ela quer, Sim. né? Eu via muito isso quando eu coordenava a Universidade da Terceira Idade. Então tinha pessoas que foram aprender inglês porque não tiveram oportunidade durante a vida, porque era casa, filhos, era um monte de coisa. Sim. E aí ela foi, na verdade, viver a vida dela, né? E aprender novas coisas nessa faixa etária, a partir de 60, né? Então, acho que é um público que tem ativos, idosos ativos, mas também a gente vai ter um outro lado, que são as doenças da velhice, né? Que a Sim. gente pode ser acometido, e aí vai ter aquele idoso que tem fragilidade e que precisa de cuidados, né? Então, Sim. acho que não dá pra gente pôr tudo no mesmo, né? As pessoas meio que dão uma juntada em tudo, né? A gente tá falando de ser humano com diferentes velhices, que eu falo, né? Não é uma única velhice, Sim. cada um vai ter uma velhice diferente da outra. Cada caso sendo analisado em particular, né? Que Eu acho que é isso. interessante. Ai, é encantador, né? E poder saber que isso está assim, próximo, né? E o que é que dá para construir até lá, né? Sim. Como usufruir e construir. Precisamos de mais serviços que atendam, né? Também esse público. Sim. É um público, hoje em dia usa muito aquele nome prateado, né? Economia A economia prateada. prateada, Porque é um pessoal que investe muito também em outras coisas, né? Viagens, formações, investem Os estilos de residenciais que estão os saindo estilos agora, de né? Os condomínios. Isso, os estilos de residenciais. Então é um público que precisa ser, né? As empresas, os profissionais, eles precisam estar um pouco mais atentos porque é um público muito interessante, muito fiel, né? E que estão aí, estão querendo, Sim. né? Então, os profissionais hoje em dia têm que estar atentos a isso também, que eu acho que é um público bem interessante, assim. E me conte uma coisa, como foi essa ideia de estruturar um residencial de idosos? Você sabe que eu tive uma experiência na minha família, né? Eu acho que quando a gente tem uma experiência afetiva de vida, né? A gente fica pensando sobre aquilo e como a gente pode fazer para o outro, porque se a gente precisou e teve as dificuldades, então como que a gente vai fazer para o outro? E aí eu tive uma experiência com meu avô, na época, já há anos. Ele era uma pessoa difícil também de lidar, a gente teve dificuldade de ter pessoas para cuidar dele na casa. Então a gente teve essa busca de ver residenciais ou ver pessoas para estar na casa, que também é um outro tipo de serviço muito interessante, né? Eu falo que a gente tem vários serviços para os idosos, né?
e várias formas de morar também, né? Pode morar na casa com uma equipe, pode morar num residencial, porque tem uma equipe, pode morar nesses condomínios, né? Que hoje em Sim. dia... Então, acho que por isso que tem as velhices, né? Você consegue escolher o público certo. E aí eu fiquei muito nessa busca, eu lembro de o que fazer, qual o cuidado melhor. E aí ele acabou ficando no residencial, né? Que teve também todo o apoio, enfim. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, é um mercado interessante, né? Pensei também nessa questão econômica, visão de mercado, Sim. né? Eu sabia que a gente vai viver mais e vai ter um público mais longevo. E eu falei, poxa, eu poderia pensar no residencial, poderia pensar em montar algo. E aí foi nascendo essa veia empreendedora, talvez também por ser professora, né? Eu acho que a gente tem um pouco essa coisa do aprender, do ensinar, do enfrentar os desafios. E aí eu decidi montar o Recanto Bem Viver, né? Que é um residencial hoje, lá em Araçoiaba. Quando eu montei, eu tinha a ideia muito clara que eu queria um ambiente muito amplo, com muita natureza, com animais, com jardim. Eu não queria montar numa casa fechada, uma casa, né? Eu sempre tive essa ideia de montar num ambiente de residencial mesmo, de chácara, né? De chácara, de sítio, de eco-residencial, né? E aí foi isso, eu acho que é porque eu vi essa experiência do meu avô, peguei um pouquinho do como foi e falei, por que não eu, uma profissional que estou me especializando na área, não montar algo que está ligado à minha área também, né? Então eu fui indo e até agora a gente está sempre aprendendo, sempre inovando, sempre vendo melhorias, o que vamos fazer. Então, assim, eu acho que isso que é o legal também, né? A gente tem que estar vivo ali para pensar em novas ideias, inovações, porque a gente tem muito ainda no Brasil preconceitos, né? Com relação às Sim. moradias, né? Então, ainda tem aquele conceito latino, que todo mundo tem que estar junto, que se você procurar um lugar, você vai abandonar, vão judiar, aquele conceito de asilo, Sim. né? Que é uma palavra até pejorativa hoje em dia. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão de quem que vai cuidar da gente, né? Que lugar que eu quero estar, quem vai cuidar de mim. Então, acho que é por aí. Eu falo bastante. Mas é ótimo, é ótimo. E assim, tudo isso que você vivenciou, né, e que muitas pessoas vivenciam hoje, acho interessante trazer esse conteúdo, às vezes, até para dentro de casa, Sim. né? Porque eu já começo a falar em casa, né? Olha, quando eu começar a envelhecer, se eu for para determinado, né, Local. situação de saúde, doença aí, eu quero ficar no residencial. E eu falo para você, você já deveria começar a vender cota, plano, criar alguma estratégia, Ana. Você sabe que Porque eu tem quero família ficar que lá. fala isso para mim. Então, Tem filhos que falam, Ana, não tem como fazer já algum plano que eu já possa ir pagando, porque daí depois, né? sim, Porque a questão da velhice, ela está muito ligada à questão financeira, né? é verdade. Então, para você pagar um bom residencial, um bom local, você precisa ter um valor alto, né? Então, que também é uma outra problemática, que daí tem a ver com saúde pública, que eu também nem sei como que vai ser, porque a gente vai ter muitos idosos com muitas necessidades e poucos serviços públicos mesmo, para aquele idoso que não consegue pagar, Sim, né? Vai ter o idoso que consegue pagar, mas vai ter o idoso que ele não tem como. sim. E aí, para onde, né? Como que... Os lares assistenciais, hoje em dia, os grandes lares assistenciais, né? Os vicentinos, aqui em Sorocaba tem a Vila dos Velhinhos, Isso. eles não têm vaga, né? Porque é uma lista de espera gigante, Sim. com uma demanda muito grande, com uma necessidade que o idoso precisa daquele serviço. Então, assim... Não abre mais espaços desses, né? Para dar conta da Isso, demanda. Então, aí, eu falo que é uma questão de saúde pública, porque de política pública, porque vai ter que pensar
como que a gente vai dar conta disso, porque a conta já chegou, Sim, né? Ela nem vai chegar, ela já chegou, e aí a gente não tem onde ir, né? E não é todo mundo que tem essas condições, né? sim. Se a gente tem várias velhices, vários tipos, tem vários tipos também de pessoas que não podem pagar, podem, mas tem uns que não podem, né? Então é uma grande discussão aí Sim. para... E se fosse só a velhice em si, né? Mas o que vem junto, né? Às vezes as doenças de Sim, base, né? sim, Que já, sim, as crônicas aí é. que... Porque ainda a pessoa que está a partir de 60, que ela está ativa, que ela está bem, tudo bem, né? Ela está na Sim, casa dela, com a sim, autonomia dela, ela vai fazer atividade física, ela vai correr, ela vai na... Agora, a questão é quando você tem essa fragilidade, essa dependência do cuidar, né? sim. Então, aí é uma outra questão, né? Por isso que a gente tem que buscar se cuidar, né? Tá bem. Aí é aquela velha regra, se alimentar bem, fazer atividade Dormir física, dormir bem. bem, né? Eu falo que cultivar laços afetivos também, Sim, porque a gente precisa ter uma rede de apoio boa para quando a gente precisar, né? Então a gente precisa também ser uma pessoa agradável. Porque se você não é uma pessoa agradável, aí fica mais difícil, né? Aí fica todo mundo meio assim, né? Ai, é, gente, quem é que vai, como é que vai ser? é, Quem que vai cuidar, né? isso. E aí você fica uma pessoa É, difícil. A gente tem pessoas que é mais difícil. E então eu falo assim, cultivem laços afetivos. Seja uma pessoa boa, gostosa de ser cuidada, amorosa, porque vai daí plantando isso desde cedo, né? porque daí você vai colher, porque senão, se É. você for uma pessoa que é difícil, né, aquele que é tudo muito, né, Rancorosa às vezes, né? ai, aí é complicado. Então é uma dica. É. Você não sofre a pessoa e É. quem tiver que Seja ficar ao redor. agradável, É. seja leve, seja uma pessoa afetiva, amorosa, porque daí, né, vai ter uns tijolinhos ali a mais para você, você vai ganhar com isso. Ótima dica, Eu hein? falo, eu falo pro outro, falo para mim também, É. né, porque eu vou falando para mim também. E Ana, nessa sua trajetória do recanto, né, teve alguns momentos que te levaram a pensar em desistir? Você lembra de algo assim que foi, nossa, uma situação que... Eu acho que o que às vezes assim foram vários flashes, né, assim que Uhum, acontece. Mas eu acho que pensar em desistir apareceu em algumas vezes, talvez não agora. Eu acho que talvez no começo, né? Porque a gente não é tão segura do que faz, tá aprendendo. Então você fala, eu acho que não vai dar certo, né? Acho que eu deveria fazer outra coisa. Então, assim, até apareceu em alguns momentos, acho que para uhum, todo mundo, quando tá no meio, assim, começando, na verdade, né? Não é nem sim, no meio, começando o negócio, acho que você fica meio assim. Hoje já estou mais segura, assim, do que eu faço, do que eu ofereço, da qualidade do que eu ofereço. Claro que tudo isso é experiência, né? Voltamos na experiência. é, A é, experiência vai te dando essa questão. E eu acho que também a gente nunca parar, né? Eu sempre gosto de ler, pesquisar, ver o que pode melhorar. Ah, não, isso aqui não tá legal, acho que ainda não tá muito bom. Vai lá, mexe, renova. Então, mas já tive essa sensação de desistir quando estava no começo. tá. Acho que talvez assim, algum questionamento de família, alguma coisa assim que eu não atendi aquela demanda, e aí poxa, não atendi. Ai, meu Deus, então acho que não sou boa, acho que não vai dar certo. Mas hoje em dia já tô mais seguras, assim. Quantos anos está o residencial já? Nós fazemos agora no fim do ano 13 Tá, anos. 13 anos. É. Então, 13 anos, agora já sou uma adolescente. Tô ainda, né? É. Mas Ah, agora mais segura, né? Do que sim. faz. Acho que quando vem as adversidades, que vem, claro que vem, algumas coisas que não foi legal, a gente procura entender e aprender, né? Aí a gente fala, vamos ver, vamos sentar. Por que será que isso aqui aconteceu? Então a gente já vai, pontua,
Eu tô falando agora ultimamente assim, vamos fazer do limão uma limonada. Eu tô com isso agora, né? Então vem algumas coisas, então vamos aprender, vamos ver para a gente não falhar, ou por que que a gente falhou, né? Eu acho que Analisar a limonada. é, Se ela tá muito é, doce, se ela tá muito azeda. é. Vai E já tentar analisando. resolver, né, Sim. Má? Eu acho que não dá para, pelo menos na minha gestão, assim, não dá para deixar a coisa aí virando uma bola, né? Eu acho que peraí, teve uma problemática ali. Vamos sentar para ver? E aí eu acho que você me ajudou muito nisso, com relação à parte dos indicadores, né? Então, assim, é, queda, um exemplo, né? Uhum. Queda no idoso é muito comum, Sim. né? Claro que a gente quer que não aconteça, mas é um indicador e é um indicador muito sério, né? Assim, dependendo de uma queda, o idoso nunca mais volta a andar ou até ele tem um óbito, né? Por isso. E aí você me ajudou muito nessa estruturação, sabe assim, porque eu já tinha isso na minha cabeça, mas eu falei, não, mas da onde que é isso? Quem que faz isso? Da onde que eu arrumo isso? E aí você me ajudou muito nessa parte de sistematizar, né? De ver os indicadores, as ocorrências, né? Então, assim, peraí, ocorreu, sei lá, 3, 4 quedas ali no mês. Peraí, tá estranho. Por quê? Sim. Né? Por que que esse indicador subiu tanto? Aonde que a gente está falhando? Ah, será que faltou luminosidade? Estava com o sapato errado? Sim. Estava com muita medicação, deu tontura? Enfim, aí, né? Sim. Análise da causa. Mas eu preciso falar, porque ela está aqui, eu preciso falar na frente dela. Ai, Ana. Que ela me ajudou muito nisso, na estruturação dos indicadores, nos eventos adversos, né? Que no idoso tem vários, né? E aí eu tinha um pouco isso comigo, até montei mais ou menos alguns indicadores com algumas ideias minhas, e aí você veio com a sua ideia mais profissional, porque é da sua área, né? E aí eu juntei, não sei se eu te mostrei isso, mas eu juntei, e aí ficou 10 indicadores, assim, né? Ai, quero ver. Que E aí legal. foi muito. Que legal. Então me ajudou muito, porque eu já tenho essa coisa mais organizada. Eu gosto de organização, eu gosto de coisas arrumadas, e aí você vem com isso para complementar, né? Para ajustar. Então, porque na gestão, se você não ser organizado, não tiver um roteiro, um começo, meio e fim, é muito mais difícil, eu acho, né? O que eu ouço é que daí se fica apagando incêndio, né? E talvez Isso, nem se sinta produtiva. exatamente. Aí você fica ali no meio do processo, porque o processo te pega, né? Não digo que ele não me pegue, ainda ele me pega, mas eu consigo pelo menos identificar, né? Então eu falo assim, não, peraí, vamos sentar para ver isso. Então o fato de você identificar é um ganho enorme na gestão. Porque quando você não identifica nada, aí vira isso, né? Aí você não sabe nem na onde que está errando, o que está fazendo, e se a equipe está entendendo aquilo que você está fazendo. Então, acho que pelo menos para mim, assim, eu gosto dessa gestão mais organizada, eu Sim. falo. Né? E você está sempre nos congressos, nos eventos, porque a toda hora saem novidades, Sai né, Ana? novidade, Parece que é uma área nova, tá todo mundo descobrindo, né? As coisas novas. E às vezes a gente acha que não vai, às vezes você tem um tema, você fala, não vou porque eu já... Não, sempre vai Sempre tem. ter uma novidade, um ponto, um insight que você estava ali só com você, daí você fala, nossa, era isso daí, né? O outro já passou pelo problema, já tem a solução e eu posso me beneficiar com isso, né? Eu Então, acho legal, Ana, até agradeço por você reconhecer, né, essa questão dos indicadores, porque muito se traz da gestão de riscos assistenciais dentro das instituições hospitalares. Então, para hospitais, isso está muito bem normatizado, bem padronizado. Os processos, os indicadores, né? Mas para as instituições não hospitalares,
como no caso os residenciais de idosos, então é tudo muito novo, né? E a gente precisa daí adaptar, né? Quais são os riscos que existem dentro de um hospital, que é muito falado, né? Que não tem dentro de um residencial, por exemplo, cirurgia segura é um indicador mundial, mas não cabe dentro do residencial, né? E o que é que pode acontecer dentro de um residencial que seja uma situação de risco? Então a gente já passa a olhar para isso antes de acontecer. Sim. Né? E faz toda a diferença. Faz. E eu vejo, né, quando foi feita a implantação, o treinamento lá da sua equipe, o quão acolhedores eles estavam naquele momento. Mas eles só estão assim, os colaboradores, porque quem é da gestão está alinhado. Porque quando o gestor não está alinhado, as equipes, elas não se alinham. Não vê significado, né? Não Não vê sentido, né? No que está falando, né? Tanto que ficou claro para eles o que era a cultura de segurança do paciente, né? Como é viver uma cultura de segurança, né? Esse olhar atento. Não é porque caiu, né? O idoso caiu, ou a quase queda, né? Que eu não vou falar para ninguém, porque senão vão colocar a culpa em mim. Né? Então, isso a gente sempre deixou claro que não há culpados, né? Não é a culpa de ninguém, mas sim a falha está no processo. Então, a gente tem que rever a rotina, as rotinas, ou é o chinelo que está usando, né? O que é que fez parte do cenário da queda, né? Para favorecer. Né? Então, essa cultura que as pessoas, os colaboradores passaram a ter, né? Já tinham, porque você sempre foi alinhada, né, nesse sentido da sua gestão. Então, a gente percebe que os frutos são muito mais... acontece de uma maneira muito mais, assim, até visível. Né? E, então, eles compram mesmo a ideia. Né? E é aquela gestão compartilhada também, né? E continuada, né? A educação continuada, né? Sempre tá fazendo reunião, sempre tá chamando alguém para falar um tema. Eu gosto bastante dessa questão de chamar alguém para falar um tema. Esse mês mesmo a Fono vai estar falando sobre disfagia, que é uma dificuldade do idoso deglutir, né? Então ela vai estar falando para a equipe, né? Relembrando posicionamento, medidas, né? Por que acontece a falta de deglutição. Então aí eu trago. E aí é legal você falar que você teve essa percepção também. De você, quando você falou, as pessoas entenderam e isso vai tendo uma continuidade, né? Sim. Então, que bom também. Porque às vezes poderia também estar solto ali, né? Isso, E não, então vai na sequência, né? E eu acho também que tem um pouco a ver com a minha profissão. Porque o terapeuta ocupacional, ele olha muito a parte do cotidiano, né? A parte da ocupação humana, né? Por isso desse nome, né? Ocupacional. E aí tudo que tem a questão da ocupação humana no cotidiano, a gente interessa, né? Então, se você for no Recanto, você vai ver que tem nome nas portas dos idosos com a fotinha, né? Todos os funcionários, eu faço um cronograma do que ele tem que fazer. Ele vai chegar, ele vai fazer tal coisa, tal. Então, o que ele faz naquele dia? Né? Então, tem esse destaque para que ele também tenha essa ocupação humana dentro do trabalho. Esse ocupar o fazer dele, consegue entender? Totalmente, totalmente. Aí ele consegue fazer essa ocupação humana do fazer e do trabalhar em si leve, né? Porque tem rotina, porque tem uma leveza, porque tem... então a gente pensa muito também nos materiais, né? Então assim, o que aquele ser humano que vai estar fazendo aquela ocupação humana, ele precisa para ele realizar, né? Ele vai precisar dos EPIs, ele vai precisar de uma bancada, ele vai precisar de... então a gente é muito detalhista nessa parte, porque o profissional TO, ele reabilita as pessoas para que elas possam
se ocupar humanamente, né? Porque a gente é ocupação o tempo inteiro, né? O ser humano é ocupação o tempo inteiro. A gente não é uma coisa parada, né? É. A gente se ocupa o tempo todo. Então, acho que isso me ajuda muito. Eu falo que nada contra as outras gestões de residenciais, acho que cada um tem um olhar, né? Talvez um enfermeiro, um gestor, um enfermeiro, ele teria outro foco Sim, que com eu não certeza. teria. Com certeza. Mas na minha gestão como terapeuta ocupacional, eu tenho muito isso, né? Então, e a equipe, ela consegue entender. Ela fala, ah, não, é tudo assim, tal horário, tal, tudo muito organizado. E elas falam, nossa, é tão bom, porque eu venho trabalhar, eu sei o que eu vou fazer, para onde que eu vou, que horário eu vou. Direcionado, né? É. E aí flui, não fica aquele trabalho cansativo, porque tem também a questão do cuidar do outro, principalmente do idoso e um idoso fragilizado, é cansativo, né? Você se doar, você tá ali. Então, eu acho que se a gente pode ajudar os bastidores, Sim. e isso reflete muito na qualidade do serviço, né? Então, acho que faz Toda a total diferença, sentido, né? né? Agora eu entendi essa ligação toda com o ocupacional. É. Perfeito. É porque a gente vê, terapia ocupacional. Ah, mas o que é terapeuta ocupacional? O que faz o terapeuta ocupacional, né? E a gente faz tudo acontecer. É, Eu falo que básico. a gente faz tudo acontecer, né? Então, fez muito sentido para mim. Então, por isso que eu entendo tudo quando vem. Ah, vamos fazer tal coisa assim? Vamos fazer tal processo? Ah, tal protocolo? Aí eu acho o máximo. É Eu porque adoro. você descreve passo a passo, É, faz sentido, né? é, Faz adequação para a prática e é, é. entrega o Porque a seu. gente faz, na TO, a gente faz análise, né, do ser humano, análise dele, a história de vida dele, os ambientes, enfim. Então, eu falo que a minha profissão me ajuda muito na gestão, assim, particularmente, Total. Fez todo sentido, caíram várias fichas aqui para é. mim agora. Que bom, É. que bom. E Ana, assim, a gente vai meio que se direcionando agora pro nosso final. A Ana vai deixar, né, os contatos dela, a rede social dela vai estar aqui nos descritivos após essa nossa gravação, para que as pessoas que se conectaram aqui com você e quiserem conhecer um pouco mais também sobre o residencial, para que elas possam acessar. E queria, assim, trazer alguma recordação, né? Se teve alguém nesse caminho seu que fez uma diferença, né? E que se essa pessoa tivesse aqui agora, o que você falaria para ela? Olha, eu tenho muitas pessoas, né, que eu acho que todo mundo tem várias pessoas que faz essa construção, né, do que a gente é, das nossas escolhas. Então eu teria vários nomes, né, mas eu não vou falar que se depois eu esqueço algum, fala dois, eu vou falar, não falou de mim, né? Mas eu acho que os meus avós, eu acho que assim, né? Eu acho que para eu estudar a questão do envelhecimento e cuidar de tudo isso, da onde veio, né? Da onde que criou? Eu acho que veio da minha família mesmo, né? Dos meus avós. Então, eu acho que seria essa questão afetiva que eu teria, assim, para destacar, né? E acho que é isso. Bom, Ana, então gostaria de agradecer. Você tem alguma coisa que você queira falar, assim, contar um pouco diferente do residencial? Olha, do residencial, o que eu gostaria de comentar, primeiro porque eu acho que ele é muito diferente no sentido de ser um eco-residencial. Eu estou usando muito esse nome porque é um ambiente muito grande lá, né? Você conhece, e as referências é muito de chácara, tem fogão a lenha, é Não, quem for muito. tem que tomar o café no fogão a lenha. É, É outro sabor. É. Então, assim, tem as referências de vó, aquelas referências biográficas, afetivas, que talvez a gente vá se perder no longo da vida, né? Porque é tanta correria. E aí a gente traz lá no recanto essas referências. Então, quando a pessoa entra, ela já fala, ai, que delícia, ai, que gostoso, ai, que lugar de paz. Ai.
E é isso, né, que eu trabalho para isso. E que bom que as pessoas conseguem perceber, né, que é um ambiente muito abençoado mesmo. Então tá bom, Ana, obrigada aí Eu que por agradeço. ter cedido esse seu tempo precioso de estar aqui, né, contribuindo neste bate-papo, aqui no nosso segundo episódio. Eu que agradeço. Gostei E bastante. que ótimo. Não poderia deixar de agradecer então aos nossos patrocinadores. Um deles é a Guia-se Jardins, que é uma agência de publicidade, marketing aqui em Sorocaba, e também ao Solwork, que é quem cede o espaço para que a estrutura então do podcast, que vem estruturado pela Guia-se, né, pudesse então estar acontecendo. Agradeço a vocês também que nos ouviram até aqui e continuem nos seguindo, tragam suas sugestões e dicas também de assuntos para de repente a gente poder trazer aqui num bate-papo assim leve e informal. Obrigada!